Capeto deu início ao seu reinado nos anos de 982. Foi o primeiro rei da dinastia capetinja, possuía grandes alianças e devotava a igreja que o apoiava. Filipe Augusto, para conseguir pagar seu exército mercenário, começou a cobrar impostos que poderiam ser pagos em dinheiro. Colaborou com a burguesia e os camponeses. Passou a vender cartas de franquias para diversas cidades, além de nomear juristas para manter as leis. Luís IX ampliou e reformou as bases do judiciário, nas quais o poder era do rei. Unificou a moeda de seu reino, ficou muito conhecido por sua bondade e justiça e participou dos cruzados. Logo em seguida, teve nome canonizado como São Luís. Último Filipe VI. Diminuiu a quantidade de poder da igreja, além de obrigá-la a pagar impostos por suas propriedades. Transferiu a sede da igreja para Avignon, gerando a cisma do Ocidente, uma crisma na igreja católica. E a crise do século XIV? Foi uma crise muito marcante, né? Sim, Vanessa, a crise do século XIV foi uma crise surgida na Europa no século XIV, que foi uma das crises mais prejudiciais da história. Um dos principais motivos dessa terrível crise foi a peste negra, que foi uma doença muito contagiosa que matou milhares de europeus. A crise agrícola e a Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito que durou aproximadamente 100 anos entre a França e a Inglaterra, que causou destruição dos dois territórios e mais mortes devido a batalhas. As principais consequências da crise do século XIV foram elevados números de mortes, enfraquecimento dos senhores feudais, muitos camponeses indo nas cidades, crise de sistema feudal, criação de fortalecimento de burguesia, além do fortalecimento do regime monárquico. Você falou de uma tal guerra chamada Guerra dos 100 Anos? Explica melhor. Bom, a Guerra dos 100 Anos, iniciada em 1337, marcou o processo da formação das monarquias nacionais inglesas e francesas, manifestando a centralização política nos fins da Idade Média. Com o apoio dos comerciantes na região de Flandres, os ingleses venceram as primeiras batalhas e conseguiram o controle de alguns territórios do norte da França. Em 1358, com a crise do feudalismo durante a Baixa Idade Média, ocorreu na França uma revolução camponesa conhecida como Jacques-Cœur. Quase 100 mil camponeses foram massacrados pelos nobres apoiados pelo rei. A camponesa Joana d'Arc mobilizou as tropas e populações locais e estimulou o nacionalismo do povo francês. Em 1453 foi assinada a paz. Carlos VII começou a governar a França com poderes quase absolutos e acabou com a chance da Inglaterra de dominar a França. Agora conte-me a história da Inglaterra, seus reis, guerras. Um dos reis ingleses mais importantes foi o Ricardo I, também conhecido como Ricardo Coração de Leão, que nasceu em 1157. Ele era um rei muito forte e inteligente, que aos 16 anos liderou seu próprio exército. Conseguiu consideráveis vitórias contra Saladino, o líder muçulmano, mas não conquistou Jerusalém. Ricardo Coração de Leão ocupou a Sicília em 1190, conquistou Chipre em 1191, além de conquistar o Acre em 1192. Também temos o João I, também conhecido como João Sem Terra, irmão de Ricardo Coração de Leão, que nasceu em 1166. Se tornou o filho favorito de seu pai, Henrique II, após uma frustrada rebelião de seus irmãos mais velhos. João foi nomeado Lorde da Irlanda em 1177 e recebeu terras na Inglaterra. A Carta Magna foi um documento assinado à força por João I, em junho de 1215, que limitava o poder do rei pelo Grande Conselho, formado por nobres devido às altas cobranças de impostos durante o reinado de seu irmão Ricardo Coração de Leão. Para bancar a participação nas cruzadas, assim, vários nobres se reuniram e obrigaram o rei a obedecer esse grupo, aprovando ou não leis criadas determinando em que quer participar e as cobranças de impostos.
Henrique V teve durante seu reinado o auge da Guerra dos 100 Anos. Sua atuação como líder militar contra a França levou a um acordo que tornou herdeiro do trono francês e constituiu um importante passo na guerra. Eduardo I, também conhecido como Eduardo Pernalonga, que nasceu em 1239 e reinou entre 1272 e 1307, passou uma grande parte de seu reinado reformando a administração real e o direito comum. Depois de suprimir uma pequena rebelião em Gales, Eduardo respondeu a uma segunda revolta, a Guerra de Conquista. Eduardo IV, que nasceu em 1422, sendo o primeiro monarca inglês da Casa de York. A primeira parte de seu reinado foi marcada pela violência associada com a Guerra das Duas Rosas, em que lutou contra as forças da Casa de Lancaster e o rei Henrique, até finalmente derrotá-los na Batalha de Tewkesbury. E por último, e não menos importante, Eduardo II, que dividiu o parlamento em duas partes, a Câmara dos Lordes, que representava o clero e os nobres, e a Câmara dos Comuns, que representava os cidadãos comuns e os burgueses. E última pergunta, o que foi a Guerra das Duas Rosas? A Guerra das Duas Rosas tem esse nome devido aos símbolos usados por duas famílias em seus escudos e bandeiras. A família York, que usava uma rosa branca, e a família Lancaster, que usava uma rosa vermelha. Por as duas dinastias fazerem parte da mesma casa real, ambas achavam que tinham direito ao trono inglês. Ocorrem várias batalhas entre 1455 e 1485, com os principais envolvendo Ricardo York e Henrique VI, naquela época o rei da Inglaterra. Em uma das batalhas envolvendo as duas dinastias, Ricardo York foi assassinado. Depois deste acontecimento, o exército defensor da família conseguiu tirar Henrique VI do trono e colocar Eduardo IV, filho de Ricardo. Em 73, Eduardo IV morreu, fazendo com que seu tio Ricardo III comandasse a monarquia inglesa. Nesse período, a família Lancaster formou um exército, que tirou Ricardo III do poder e colocou Henrique Tudor. Para o final do conflito entre ambas as dinastias, em 1485, Henrique Lancaster se casou com Isabel York, fazendo com que as duas famílias comandassem o trono.